E uma coisa que a gente encontra por aqui no Ver Mais é sempre dicas muito importantes. Hoje nós estamos com, olha só, as plantas invadiram o nosso estúdio. Sim. Eu estou aqui com o Rafael, paisagista de Jaraguá do Sul, nosso convidado hoje. Eu falei desde o início do programa que a gente daria essas dicas para o nosso público, então. Até quem tiver alguma dúvida e quiser mandar no nosso WhatsApp, a produção coloca o nosso WhatsApp aí no ar, porque daí, tem alguma dúvida específica, o Rafa também vai responder para a gente. Rafa, você trouxe aqui umas plantas maravilhosas, inclusive, e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessas dicas, né? Porque realmente agora é uma época bem complicada, né? Bem complicada, o sol trocou de posição, então o que antes estava na sombra agora não está mais, e aí queima mesmo, Queima, né? Essa é uma dica importante até de analisar onde colocou, porque tem pessoas que montaram o jardim, um cantinho de plantas no inverno, era sombra, e agora já mudou a posição do sol, sol pleno em cima, vai queimar tudo, né? O que eu acho mais importante, eu sempre gosto de falar, é respeitar o que a planta pede. Então, assim, se a planta de sombra, ela é de sombra, ela não pode ficar no sol pleno. Um cacto não pode ficar num lavabo sem janela, porque precisa de sol. Então, assim, você respeitando as necessidades da planta, tem tudo para ter sucesso no cultivo, né? Acho que tem que pesquisar, né? Antes de comprar, Sim. Tem que dar aquela pesquisada. Pesquisa ou pergunta onde você está comprando, né? Quais as necessidades da planta. A rega não tem calendário, então jardinagem é observação, por isso que jardinagem é terapia, né? Você está indo lá sempre, olhando a planta e tal, não tem como dizer assim, essa aqui é a cada 3 dias, essa é a cada 4 dias. Agora com esse tempo maluco... não tem isso, então é mais tempo no olho, então. Né? É observação, observação, sentir mesmo, se tem planta, por exemplo, a jiboia, ela gosta de estar com a terra sempre úmida, então a rega dela é mais frequente. Sim. O ficus, essa espécie aqui, já não tanto. Então a rega é um pouco mais espaçada, mas sempre observar a terra, sabe? Sentir a necessidade da planta. Até aproveitando, já que você está citando, vamos explorar um pouco mais as espécies que você trouxe aqui, Sim. só para a gente explicar, porque eu imagino que muitas pessoas em casa também têm algumas parecidas. Sim, eu trouxe as top 5, que é as que mais vendem. A jiboia, todo mundo tem. A jiboia, eu costumo falar que é um tanque de guerra. Porque se você cortar uma ponta dela e colocar num copo de água, ela vai soltar a raiz, vai ficar lindona e segue. Essa é bem comum, vende em todo lugar, no supermercado, é bem fácil de cuidar. Ela não gosta de sol direto em cima dela, ela é uma planta de sombra, dá para ter tranquilo dentro de casa. Essa é para sombra, então. E a rega, o que eu sempre falo, isso aqui não é um regador, isso aqui é um borrifador, isso aqui é para refrescar as folhas. A rega é regador. E não é só jogar a água e esperar... Não, você tem que jogar a água e esperar sair pelo fundo do vaso. Se possível, agora no verão, repetir isso 2, 3 vezes para garantir que toda a rede de raízes recebeu umidade. Porque se você só jogar um pouquinho de água e deixar escorrer, o meio ali do vaso não recebeu água. Então ela vai continuar seca, né? Sim. E essa aqui do lado, qual que Essa aqui é um micro-antúrio. É o menor antúrio produzido. Eles chamam de Antúrio Million, para representar que dá milhares de flores no ano, porque ele está sempre florido. O antúrio, ele também gosta de umidade. Então a rega dele é mais frequente, diferente do Ficus lirata, que é uma planta que está no auge já faz uns 3, 4 anos, está bem na moda. Essa está bombando. Essa está bombando. Essa aqui eu trouxe até um caso de uma folha que queimou. Porque eu tinha em casa num lugar que estava na sombra e agora como mudou a posição do sol, isso aqui é sintoma de queimadura de sol mesmo. Ela torra em uma tarde de sol já é o suficiente para causar um estrago. Sim. Um outro cuidado importante é, quando você compra o vaso, ele sempre vem direto na terra, né? Com a terra. É sempre cobrir essa terra, é imitar a natureza. A natureza protege a terra em volta das árvores com as folhas que caem da própria árvore. Então, ela forma uma camada de proteção para não ter evaporação tão rápido de água e para manter o solo úmido por mais tempo, né? E aí, para imitar a natureza, a gente tem algumas opções para forrar os vasos. Que legal. Você pode fazer tanto com folha seca do seu jardim mesmo, coloca para proteger a terra mesmo, segurar a umidade. Ou musgo, tem cascas assim que vende em garden, supermercado. Esse aqui, que é para deixar um acabamento mais bonito, que é a mesma... que é esse aqui? Isso é casca de pinus polido. É a mesma casca dessa aqui, só que passou por um processo de deixar ela mais lisinha e aí fica mais bonito no acabamento. Esse aqui você vende também? Tudo vende. Em todo lugar acha. E aí,
pega isso aqui, forra, cobre a terra do vaso para garantir que a umidade vai permanecer ali dentro o mais tempo possível. E pode misturar ou é escolher um desses 3 aqui? Pode misturar. Aí é estética, né? Porque aqui, né, aqui a gente tem aqui no vasinho, isso. A gente consegue ver, porque daí até isso aqui ele é pensado na parte estética, né? Sim, então, sim. Tem realmente uma mistura aqui e forma um desenho, enfim, forma uma... Dá uma brincadeira legal, né? Fica Porque bonito, todo mundo tem um aquáriozinho, um vasinho desses Sim. em casa, né? É só tomar o cuidado de forrar o vaso embaixo com plástico. Porque aí senão vai virar um aquário, né? Você vai ficar jogando água ali dentro e vai acumular água no fundo. É um problema sério. E esse plástico ali, por exemplo, o antúrio, que gosta muito de água, vai segurar um pouquinho de água. Legal. E aí vai hidratar o antúrio por mais tempo e não vai ter problema com dengue, mosquito, nem nada, né? Porque vai estar afastado. Essa aqui, ela fica maior ou é mais ou menos esse tamanho aqui? As plantas, elas costumam se adaptar ao tamanho do espaço que a gente dá para elas. Então, isso aqui, se plantar no jardim, vira uma árvore gigantesca. É muito parecido com o sombreiro de praia, mas não tem nada a ver com o sombreiro de praia. Então a folha acho que até é igual. alguém aqui no estúdio comentou, vi alguém soprando aqui achando que era o sombreiro, mas não é, então. O sombreiro de praia é uma amendoeira e esse aqui é uma figueira. Ele dá um fruto como o legal dele é que ele não perde as folhas. Então, quem quer plantar na praia... não fica Não, porque o sombreiro da praia desaba tudo e aí dá um trabalhão. Né? O ficus lirata não. Ele vai precisar passar por um processo de rustificação, que a gente conhece no paisagismo, que é o quê? É adaptar uma planta de meia sombra ao sol pleno. Isso acontece gradativamente. Assim, você coloca alguns dias, algumas horas pegando o sol da manhã e vai aumentando essa quantidade de exposição solar até ele ficar rustificado e conseguir ficar direto no sol pleno, né? E aí no jardim ele vira uma árvore enorme. E aí, planta de jardim que está na terra é outro cuidado, né? Ela está ali na natureza dela, né? É diferente de estar num vaso, que aí você tem que ficar controlando umidade e luminosidade. São né? cuidados diferentes, né, Rafa? Para a planta que está na parte externa e a planta que está na parte interna de casa, né? Assim, quando está, por exemplo, num jardim, que nem você falou, né? Você plantou ali... Na época do inverno, mudou o verão, é por isso que tem que estar atento realmente àquela coisa ao olho. E horário de rega, o ideal é de manhã bem cedinho, antes de sair o calorão do sol, que aí a planta vai estar hidratada para aguentar o calor do dia todo. Mas com a correria do dia a dia, quando você lembrar de regar, já é o suficiente para manter ela, né? Para não virar também um escravo da planta. Mas no jardim, mangueira de manhã, mangueira de noite. Mas eu acho que o ideal é esse, né? E quando você comprar a planta, já pegar as informações para não ser pego de surpresa. Tem aplicativos que você tira a foto da folha e ele identifica a espécie das plantas e te dá todas as necessidades também dela. É bem mais fácil e funciona legal. Rafa, aqui a gente vai falar agora dessa parte do Natal, mas eu pedi perguntas, né? Sim. Tem uma pergunta que veio no Matos e é bem relevante até em relação a essa questão aí das plantas que o Rafa trouxe pra gente, que é a Carmen. A Carmen diz o seguinte: Oi, Micael, por gentileza, eu gostaria de saber do especialista, né, do nosso paisagista aqui, o Rafael, se a Ficus lirata tem folhas tóxicas. Rafa, ela tem folhas tóxicas ou não? Tem, para cães e gatos. Só. Inclusive a jiboia que a gente mostrou, que é aquela pendente, também é tóxica. Legal procurar na internet a listagem das plantas antes de adquirir qualquer uma para não ter problema com os bichinhos em casa. Aí, né? se você tiver o bichinho em casa, é só deixar num lugar que não seja, né, seja inacessível a esses bichinhos. Inacessível, mas local alto, o gato pula, vai mexer igual. Né? Ainda mais que é novidade, eles são curiosos e tal, é melhor não arriscar, né? O cachorro, quem só tem cachorro é mais tranquilo, agora o gato fica pulando, né? Mas realmente, é legal não arriscar. Perfeito. Se quem estiver em casa tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Enquanto o Rafa estiver aqui, ele responde pra gente. Mas, Rafa, além, né, eu falei que a gente traria outros assuntos. Sim. Então, você tem uns pinheirinhos aqui bem diferentes. O que são esses modelos? A gente deu uma repaginada no pinheirinho tradicional, porque nem todo mundo gosta de cheio de decoração e tal. Então, a gente plantou eles numa técnica oriental que se chama kokedama. O kokedama. São camadas de musgo e linha em volta da raiz da planta, que serve para dispensar o vaso e para espaçar períodos de rega. Então, essas espécies de pinheiro no vaso, esses que a gente compra agora para decorar a casa, tem que regar todo dia. Sim. Porque eles tomam muita água. E aí o kokedama consegue segurar até 3, 4 dias o espaçamento entre as regas. Consegue manter ele úmido por mais tempo. Então a chance de matar o pinheirinho seco, que é bem comum nessa época, no kokedama reduz um pouco. E fica uma opção bonita também para decorar a mesa, para dar de presente. Você foi convidado para uma confraternização, um jantar, não quer chegar com a mão abanando, você está entregando um símbolo, né, do Natal completo ali, com alguma decoração também. Passou o Natal, tira a decoração fora. Isso são piques, né? Estão só encaixados aqui e você tem um kokedama
para o resto do ano, para manter ele lembrando do seu Natal. Isso que é legal, porque daí é claro é que a planta, né, você colocou algumas decorações. Sim. E a decoração não está nos galhinhos, não ela está bem aqui pra na fugir base. um pouco do convencional. O pessoal tem gostado bastante para hall de entrada, escritório, mesinha mesa de fica trabalho, legal também, né? O legal do kokedama é que a base você consegue... Lá no Japão, onde foi criada a técnica, tem uma tradição bem legal. Eles usam com louça de família. Que eles dizem Sério? Que legal. sabe pratinho de vó, de oma que a gente sempre ganha, né? Aham. Porque eles dizem que a beleza da louça e a beleza da história da louça enaltece a beleza da planta. Poxa, que então legal. a sugestão de uso aqui tem, né? Estradinho, tem pratinho de argila, mas com porcelana, com louça de família, é o que fica bem bonito. E agora com o Natal, né? Chegando, Sim. lembrar de vó e tal. E aqui aí tem também o terrário, que ficou muito conhecido, que na verdade é um mini jardim, né? Eu botando a mão aqui, bem brasileiro, já botando a mão. Terrário, a gente só chama terrário o que é fechado, que forma um ecossistema. Então esse não é? Não, é mini jardim. Mini jardim. Esse é o jeito certo de chamar. E aqui também, a gente deu uma modernizada nele com alguns símbolos do Natal, mas sem ficar muito rococó, assim, né? Sim, sim. Aqui é um, como é que fala? Como é que é o nome da pinha? Uma pinha? Uma pinha, né? Uma pinha de pinheiro. Aí tem galhos de pinheiro. É bem fácil de reproduzir em casa também. Fica bonito numa mesa para o jantar, né? Nossa, para aquele jantar de ceia de Natal, ficaria bonito. E aí, quer uma iluminação, agora tem esses fios de fada, que é aquele fiozinho de LED, a pilha, dá para passar em volta também, para dar uma iluminada na mesa e tal. É uma opção bem bacana para presentear também. E depois do Natal também dá para usar, né? Tira ali os galhos de pinheiro, o que caracteriza muito o Natal, tira fora e você tem um mini jardim pro ano inteiro também. Olha que legal. Perfeito, então, Rafa. Agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Foi sempre bom recebê-lo. Já conheço o Rafa há alguns anos, que ele já... da minha época de produtor, que eu já conversava com o Rafa, ele já veio nos visitar aqui. São sempre muito queridos aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Sempre bem-vindo. Esse espaço aqui, sempre com informações muito importantes pra gente. Muito obrigado. Obrigadão, viu?